Então, bora lá, né, gente? Só lembrando, né, a plataforma aqui, ela me dá um tempo aí de cerca de 40 minutos. Já se passaram mais de 15, eu acho, antes daqui de iniciar. Então, daqui a pouco pode cair, eu vou abrir outra sala e peço que vocês imediatamente entrem, tá bom? Para a gente tentar otimizar o tempo e aproveitar o máximo possível. Então, de hoje a 8, a nossa avaliaçãozinha, né, de protocolos de rede de computadores. Gostam, né? A turma gosta, usa o termo de revisão. Não deixa de ser uma revisão, mas assim, vamos ver revisão, mas não somente para as preocupações com prova. Vamos tentar revisar para tentar fortalecer o entendimento daquele assunto que porventura tenha ficado dúvidas. Vou disponibilizar, tá? Esse material tá lá no ambiente, ainda não está. Concluí ele ontem. Então, assim, lembrando aqui um pouco, falar um pouco sobre serviços de gateway, né? Então, assim, em uma rede de computadores, é bom sempre lembrar que o gateway, o rota padrão, né, o default gateway, o porta de entrada em computador intermediário ou dispositivo dedicado, é responsável por fornecer determinados tipos de serviços. Então, lembrando o seguinte, entre suas principais funcionalidades, podemos destacar o quê? A interligação de duas redes que possuem protocolos diferentes, compartilhamento da conexão da internet, roteadores, proxies, firewalls, entre outros. Então, a ideia do gateway, né, é interligar essa estrutura, interligar duas redes distintas. Então, a gente aqui vai tratar dessa forma, duas redes distintas. No usuário comum, convencional, caseiro, né, quando você tem o teu desktop, para você, para aquele usuário, o gateway é o IP que você vai fornecer, você vai dizer ao computador, à máquina, que caso não encontre um IP, um host dentro da rede a qual eu pertenço, vá buscar essa informação por aqui, por essa porta aqui, saia por aqui. Então, é importante lembrar também que Tannenbaum e Whittle, né? Então, o nome geral para uma máquina que faz uma conexão entre duas ou mais redes e oferece a conversão necessária, tanto em termos de hardware e software, a gente chama isso de gateway. Então, é um dos pré-requisitos, né, necessários, né, a máquina que você tem para navegar, para usar a internet. Tá legal? Então, é importante a gente não perder, não esquecer. Um outro serviço para lá de utilizado, de útil, uma gestão, uma gerência de serviços, né, de máquinas, uma gestão de rede, é o DHCP, que é uma abreviatura do Dynamic Host Configuration Protocol, ou Protocolo de Configuração Dinâmica de Endereço de Rede. Então, aqui na definição nós temos que é um serviço intensamente utilizado para atualizar as configurações de rede nos dispositivos que estejam utilizando o protocolo TCP/IP, a família TCP/IP. Sem utilizar o DHCP, vejam só, é importante lembrar que o profissional de TI teria que configurar manualmente as propriedades do protocolo TCP/IP em cada dispositivo que esteja conectado à rede, denominado pelo protocolo como host. Então, é aquela situação onde você tem um ambiente, um universo de muitos equipamentos, muitos nós, muitas máquinas. Se não existe o DHCP, se faz a necessidade de fazer a configuração manual em cada dispositivo, em cada host da rede. Ainda como um outro exemplo, nós temos que o servidor DHCP, isso é importante não esquecer, ele aluga um endereço de rede para um cliente, é o termo da usando, né? Eu gosto também de usar o termo, o conceito, ele empresta o IP, né? Ele empresta a configuração por um período finito de tempo. O servidor especifica o aluguel quando ele aloca o endereço. Então, na hora que ele recebe, o protocolo recebe a demanda lá, são passadas as configurações. Durante o período de aluguel, o servidor não alugará o mesmo endereço para outro cliente, né, outro host que necessite.
Isso é, quando um host recebe os dados DHCP, ele configura a rede do cliente. Então, basicamente é isso. A função do servidor DHCP é configurar a interface, né, do host que o requisitou. Basicamente, ele precisa participar do barramento, ele está conectado à rede e atender a uma requisição do protocolo DHCP, que é o DHCP Offer, para quem vai oferecer o IP, né, a configuração, o aluguel. Uma curiosidade, para quem tiver uma curiosidade e achar interessante, procurem ver o servidor DHCP que está jogando lá na rede, né, a chamada, né, a opção de para quem quer ter IP, e vocês conseguem snifar isso, você consegue visualizar isso através de uma captura de pacote. Então, por exemplo, com o Wireshark, você consegue ver os pacotes trafegados do DHCP. É bem legal. A gente tem essa noção, esse conhecimento, né? Principalmente para quem administra, quem vai administrar esse tipo de servidor, e, portanto, está acostumado com os tipos de pacotes que são trafegados durante o DHCP. Lembrando que DHCP não é só IP, né? Não é só configura IP, toda a família IP, né? IP, máscara, rota, ele entrega DNS. Você pode configurar host name, servidor DNTP, servidor de horário, né? da máquina, entre outras coisas. Então, assim, tem uma gama vasta, vasto recursos que podem ser utilizados através do DHCP. Assim, é bastante comum, né, em redes quando tem redes muito extensas. Por quê? Porque fica impraticável, fica inviável você administrar redes grandes sem o uso do recurso do DHCP. Algumas pessoas até assim questionam, perguntam, mas eu gosto, existem determinadas condições de servidor que eu preciso da minha máquina, eu preciso ter determinado hosts, equipamentos, eles precisam ter o chamado IP fixo. Essa saída, né, a forma de você resolver esse problema do IP fixo, você pode fazer de duas maneiras. A primeira, que é bastante comum, você, na hora que configurou o teu servidor de DHCP, tu vai definir um pool de IPs que vai poder entregar, que vai poder ser utilizado na hora da oferta do DHCP. Então, por exemplo, imagina que você está usando, sua rede é classe C, full, né, classe C completa. Então, você pode ter do IP do 1 a 254. Você delimita lá, eu vou poder utilizar DHCP entre os 50 e o 200, por exemplo. Você pode dizer, entre 50 e 200 são pool reservado para DHCP. Então, quer dizer que você deixou fora do DHCP do 1 ao 49 e do 251 ao 254, por exemplo. Então, tem muita gente faz isso. Às vezes as pessoas precisam de imagem de IPs que precisam estar disponíveis para colocar serviços que são fixos, por exemplo, impressoras. Chegou aqui, impressoras, elas são comumente utilizadas, né, na rede, às vezes pode ser interessante você deixar um IP fixo. Não é uma regra, não é uma obrigação, mas pode ser um recurso que é bastante útil. Não recomendo nunca vocês realmente usarem a classe completa do DHCP. Você tem que lembrar que até o próprio servidor tem um IP da rede a qual vai ser cedido. Então, imagina que o teu servidor do DHCP ele seja o 9.12.801, tá? Então, ele não pode participar da entrega de DHCPs. Não pode esquecer isso. Outra forma comum que a turma usa muito para ter a garantia que aquela máquina vai ter aquele IP fixo, eles utilizam o mecanismo a gente chama de amarrar o IP, o MAC address ao IP. Então, na configuração do teu servidor DHCP, você pode delimitar que aquele MAC, aquele endereço físico, ele vai sempre atuar com aquele IP. É muito comum isso também, tá ok? Então, assim, você pode ter essa opção de administração de redes, né, de IPs dentro da tua rede. Então, fica a critério ao seu desejo de como manipular isso. Importante que você precisa entender
a função do DHCP. Tá? Isso é que vai nos interessar nesse momento. Serviços de proxy também são serviços. Alguém ia perguntar uma coisa? Serviços de proxy também são serviços bastante consumidos, bastante utilizados dentro da nossa rede. Então, vamos aqui na definição. Tá? Ao acessar um computador em que a página da internet solicitada está bloqueada, normalmente o proxy é responsável por não permitir o acesso. Ele está dizendo o seguinte: quando você está utilizando, né, a internet, tem aqueles controles de restrições de acesso por URL, né, por sites, por palavras-chave, normalmente é o proxy que faz isso. Então, proxy bloqueia as páginas da internet, é uma questão. Também, tá? O servidor proxy possui diversas funcionalidades. Uma delas é bloquear as páginas também da internet. O proxy funciona de forma intermediária entre o usuário e a internet. Está chegando aqui mais gente. Veja bem, como eu coloquei aqui a definição, só para a gente não esquecer. Então, a função básica comum do proxy é compartilhar a internet para quem requisita. Normalmente, olha só o que eu vou dizer, normalmente é para quem está da LAN para consumir recursos da WAN, é o comum, onde você consegue fazer filtros, né? Restrições, você consegue utilizar mecanismos para tentar acelerar a conexão, acelerar o consumo daquele site para os demais, os demais hosts que estão na tua rede, que estão na tua internet. Muitas vezes utilizando o mecanismo de cache. Olha só, cache. Cuidado para não confundir com o proxy, como todo proxy faz cache, não. A técnica, a função do proxy realmente é fazer aquela entrega de requisição de URLs que foi feita. A ideia do cache é você armazenar os objetos daquele site, né? Figuras, pacotes, enfim, aquilo que normalmente são mais estáticos e por determinados tamanhos, eles ficam armazenados em cache do servidor. Por que isso? Porque na hora que um novo cliente faz a solicitação, em vez de ele baixar o objeto da internet, ele faz o download do servidor local. Então a gente tem aquela sensação de que minha internet está rápida, tal. Por quê? Porque determinados sites, determinados objetos, eles são o download ele é feito local. Então isso é bastante utilizado. Agora também tem que estar muito bem configurado, porque às vezes tem gente que gosta de prolongar o tempo de atualização daquele objeto. Então, existem sites, e é bem comum, sites muito dinâmicos, que é uma troca de figuras, de informações de tempos em tempos. Então, se o teu servidor de proxy não está bem configurado para entender essa demanda de atualização, então a sincronia aí de uma forma que seja aceitável, tu pode estar vendo um site que está desatualizado há um bom tempo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na utilização e na configuração do proxy no uso da demanda da internet. Outro recurso bem utilizado com o apoio do proxy é você armazenar, principalmente para quem faz download, né? Você tem uma rede, por exemplo, uma rede muito grande e onde determinados pacotes eles são repetitivos. Quer ver um exemplo? Uma atualização de um pacote lá do Windows, né? Ou do teu Linux, lá do apt-get install, vai atualizar. Então, aqueles pacotes, ele não vai servir não somente para você, mas para outros usuários que utilizar aquela versão. Então, o que é que a gente faz? O que é que você pode fazer? Você pode fazer uma parametrização, uma configuração no teu servidor de proxy para que aquelas atualizações elas fiquem armazenadas em cache local, para que a próxima pessoa que faça a solicitação, em vez de baixar na internet, pega lá. Isso é um artifício muito útil para que você economize banda. Tá? Então, para pensar, tu vai fazer uma atualização aí, e tem uma atualização que tem um pacote aí de 80 mega. Vou baixar. Então, imagina quantas máquinas tu tem que vão utilizar aqueles mesmos 80 megas. Então, por que não a primeira pessoa que faz a atualização fica lá armazenada e as próximas vão sempre buscar?
Eu estou falando, assim, isso é automático, né? Isso no usuário é transparente para o usuário. Estou dizendo como é que funciona por trás. Então, a utilização de um proxy, ela é bastante útil nesse segmento. Mas, professor, você falou que é comum da LAN, né? Você está na LAN para ir para a WAN, para buscar coisa fora. Mas o proxy também pode fazer interno. Olha a pegadinha aí. Eu posso ter um proxy para prover serviços que estão internos. Então, a gente chama até isso também de proxy reverso. Então, qual é a grande sacada? É você configurar o teu proxy para atender demandas de fora para dentro. Não é comum. E quando isso existe, você faz restrições para evitar que as pessoas naveguem, né? Utilizem a tua máquina, o teu ambiente para esta atividade, para este fim. Então, fica a dica. Você pode. Poxa vida, às vezes, por exemplo, tem empresas com serviços web e às vezes serviços web eles querem publicar ou liberar para determinados hosts ou determinados entes da internet. Então, não quer isso muito aberto. Então, você pode configurar o teu servidor de web. Então, o teu servidor de proxy. Oi, falou? Oi, falou? Tá. Você pode configurar o teu servidor de proxy. Eu vou botar multi-all, tá? Qualquer coisa você vai, chama e puxa. Tá. Precisando, vai lá só para... Professor, Pois não. Cristóvão, tem alguém com o microfone ligado, tá tendo barulho. Eu fechei, pode ir, beleza. Ah, tá. Tranquilo, Valeu. Obrigado, Cristóvão. Então, você pode configurar o teu servidor de proxy para que a sua autorização seja feita, por exemplo, mediante uma autenticação, login e senha. Você configurar o teu proxy para se autenticar no usuário base lá do sistema operacional, no teu AD, no teu Active Directory, no teu LDAP, em qualquer outra base que você imagine de login e senha. Então, assim, é um recurso que se utiliza bastante na hora que você precisa consumir aquele serviço que vai estar no proxy, né? Normalmente são serviços web, né? HTTP, HTTPS e FTP. Até agora, alguma pergunta, meus amigos? Algum questionamento? Fiquem à vontade. Podem interromper, tá? Durante a explanação. Pois não. A questão é que o senhor falou que o proxy ele só roda no HTTP. Dá para repetir essa parte aí, por favor? Assim, ele é comum. Não, qualquer protocolo ele pode ser passível de beleza, Felipe. Ele pode ser passível de se ter um proxy para trafegar, para utilizar, mas é comum, são mais comuns. Nós temos ele no HTTP, no HTTPS e FTP. São os mais comuns. Mas assim, você pode ter proxy aí para SSH, para POP, para SMTP, enfim. Não é comum, mas tecnicamente é possível. Fala, Felipe. Felipe levantou a mão. Manda as ordens, Felipe. Tá, Felipe? Ele quer saber se o proxy baixa na memória cache do servidor. É porque eu não sei se ele está com problema no áudio ou se ele não está podendo falar. Eu não estou ouvindo. É que se ele estiver escrevendo é porque eu estou com a tela compartilhada, eu não vejo. É isso mesmo. Ele está escrevendo. É? É. Então deixa eu tentar descompartilhar aqui. Ah, tá, beleza. Ele escreveu aqui. Deixa eu ver o que foi aqui. Proxy baixa na memória cache do servidor. O proxy baixa na memória cache do servidor. Caramba, eu não entendi a pergunta. O proxy... Vamos lá, deixa eu explicar o modus operandi, tá? Vê só. O site, tá. O que é que acontece? Deixa eu compartilhar. O que é que acontece?
Um dos recursos, se a gente fosse implementar hoje, ó, vamos montar um servidor proxy e tal, de recurso, o que é que eu preciso? Basicamente, você precisa de memória RAM e disco, I/O de disco. É fundamental para uma boa performance de proxy. Se tiver disco, utilizando disco ruim, disco lento, com latência alta, tu vai prover um péssimo serviço de proxy. E também memória, cara. O que acontece? Os últimos sites, as últimas requisições, elas ficam em memória RAM. E quanto mais memória RAM tu tem armazenando essas requisições, mais rápida a entrega. Tu tem que lembrar, tu tem que entender que a velocidade de memória RAM é nanosegundo. Tá? É muito rápido. Então não dá para comparar. E assim, na hora dessa busca, dessa escrita, que ele vai no disco, esse I/O, é fundamental também essa leitura e essa escrita. Então, sim, você pode fazer um objeto lá eu tenho 500 GB lá de memória RAM. Eu vou delimitar lá que o meu proxy vai ter 400 GB para proxy. Cara, tu vai ter objeto para caramba em memória RAM. Enfim, se a demanda é essa, você vai ter. Então vai ficar aqui lá. Então todo mundo que fizer, por exemplo, aquisições, as últimas informações vão estar em memória RAM. Sim, é verdade, tá? E o proxy baixa na memória cache do servidor. Então assim, o proxy ele faz a aquisição, ele armazena no disco, vai estar lá no disco, os objetos lá no formato lá no file system. Mas as últimas entradas elas ficam na memória RAM, sim. E com o tempo elas vão sendo substituídas. Deu para entender, Felipe? Eita, temos mais 10 minutos, tá? Mas vamos lá, dá tranquilo. Então também estamos indo bem. Beleza, Felipe. Mas pergunta, viu? Deixa eu voltar aqui a compartilhamento. Perguntem. Vocês me ajudam quando perguntam, porque é sinal que vocês estão aí. Legal, então assim, o proxy é esse. Serviço proxy muito comum no mundo do software livre, né? O clássico servidor de proxy é o bom e velho Squid. Tá? O Squid, ele é um serviço de proxy bastante maduro, bastante estável e testado. Então assim, aguenta a carga, dá para fazer monstruosidades com o Squid de boa mesmo. De boa mesmo. Aí vem assim a questão do firewall. Lembrando que, eu acho que eu até falei em aulas anteriores, que firewall é um conceito muito amplo. Eu gosto muito de debater essa questão do firewall, principalmente o pessoal da área de rede, porque você tem que entender, não tem que ver firewall como qualquer pessoa vê firewall, não. Uma maquininha lá, um programa que eu tenho lá no meu Windows, que eu libero ou bloqueio. É muito mais do que isso. Só para você ter ideia, o proxy ele é um complemento ao firewall também. Ele trabalha junto com o firewall. Ele pode ser implementado dessa maneira. Então, aí vem, quem nunca escutou falar em segurança na internet, né? Palavras como hackers, crackers, vírus, antivírus, etc., se tornam normais no mundo da web, fazem parte realmente do nosso cotidiano. E o firewall, aí tem esse termo, esse jargão, essa tradução tupiniquim, mas vai lá, esse muro anti-chamas, é o serviço responsável para aplicar uma política de segurança nas informações que trafeguem na rede. Engana-se quem acha que eu estou seguro porque eu tenho um firewall, né? Firewall deixou de ser um diferencial nas redes, na tua estação de trabalho. Firewall é uma obrigação. Em determinadas situações, um firewall é mais importante que, para você ter uma ideia, um antivírus. Então, ele é responsável por bloquear qualquer tentativa de acesso ao seu computador sem autorização. Então, realmente, a ideia dele assim, aquele, aqui na ilustração, você pode ter o firewall, uma solução de firewall implementada com o host, ou o pool de hosts que você tem, as máquinas que você tem, podendo ser bare metal, então são máquinas físicas, podendo ser também virtualizada. Você pode ter o segmento de firewall totalmente virtualizado e vai funcionar numa boa. Também você pode ter, né, a solução de firewalls, os firewalls enterprise corporativos, os chamados appliances, né? Então existem diversos appliances aí no mercado que podem fornecer soluções das diversas capacidades. Então a ideia do firewall, basicamente,
Tem toda uma evolução. Quando a gente começa a falar de firewall, tem uma evolução que veio de ACL, né? Stateful Inspection, dentre outros. Então, o conceito falho no começo era você tinha o IP, porta, né? Tal IP pode liberar tal porta, pode sair, não pode, uma coisa bem mais, era uma coisa mais estática. Hoje, os firewalls com a capacidade chamada stateful, então, assim, você tem um dinamismo, né, de controle de portas, de possibilidades que o firewall tem numa melhor eficiência, uma melhor qualidade no tráfego de pacote. Não simplesmente. É importante que, com a evolução dos firewalls, eles herdam o que já existia no passado e só agregam novas features, né? Novas funcionalidades. Então, assim, cara, você tem firewall, tem soluções de firewall que acopladas a ferramentas e sistemas de detecção de intrusão. Eles aprendem que tu usa na rede, como você utiliza na rede. Eles têm a capacidade de identificar quando algo foge do padrão. Vê que coisa. Então, tu tem uma forma um modus operandi, uma forma de trabalhar dentro da tua rede. Então, quando você foge da usabilidade daquele padrão, a ferramenta ela pode gerar alerta e dizer, ó, uma atividade suspeita. Ele pode interpretar como uma atividade suspeita. Vem aquela velha discussão, que é uma atividade suspeita? Isso é uma discussão que toda ferramenta de segurança gostaria de ter e de saber, mas isso é relevante, depende. Então, quando você faz, por exemplo, você pega uma ferramenta como o Nmap, que é um port scanning, né? Ele vai verificar portas, né, que estão nativas. A gente viu, né, acho que foi na última aula, ou na penúltima aula, que você vê as portas que estão na escuta, que estão disponíveis. Aquilo é um ataque? Não sei, depende da característica. Não sei, pode ser. Se você é um administrador e está, por exemplo, buscando máquinas que tem a porta serviço do VNC ligado na tua rede, você como administrador, aquilo não é um ataque. É um mecanismo, é uma utilização que você está fazendo na rede para fins administrativos. Mas um atacante mal intencionado, ele pode utilizar dessa ferramenta para buscar portas de administrações de acessos remotos que estejam abertas ou buscar informações de versões de serviços, por exemplo. Então, isso são atividades que vai depender, se vai ser ataque ou não, depende de quem está executando. Tá legal? Isso é muito relativo, gente. Isso é relativo pra caramba. Ok? Então, assim, o firewall contemplam diversas outras soluções que, além do proxy, você pode agregar ao firewall o conceito de bastion host, né, que é a máquina exposta à internet. Você pode agregar VPN também, são soluções agregadas a um firewall. Enfim, por aí vai, o próprio proxy. Então, assim, o firewall não é aquela máquina, a gente não pode ver o firewall como unicamente aquela máquina que pode, que permite, que vai ter acesso ou que não vai ter acesso. Ele vai muito mais além. Então, assim, claro, isso tem custo. Não só custo monetário em dinheiro, mas também pode ter um custo de recurso de sistema. Pode ser caro em cima disso. Tem soluções que os firewalls conseguem fazer para vocês. Eles conseguem inspecionar pacote. Então, você pode fazer uma inspeção de tipos de pacotes que tudo que trafegar na rede, a ferramenta, o firewall consegue abrir, checar, inspecionar, fechar e entregar. É óbvio que isso vai ter um custo de recurso, né? Normalmente de processador. Então, tem coisas que você deve habilitar, outras não. Então, vai depender muito do que você quer fazer. Às vezes pergunta, e para inspecionar, e SSL também? É possível também o firewall inspecionar SSL, mas aí vai ter a chamada relação de confiança. Então, os participantes da conexão, ele tem que estar no meio da conversa, né, na questão do SSL. Na verdade, o que vai acontecer ali é um man in the middle de forma consciente, para inspecionar
o que está se trafegando dentro do SSL. Então, assim, Firewall, cara, lembre-se, não, o tamanho dele, a complexidade dele depende do que você vai, de como você vai utilizar. Tranquilo? Perguntas, meus amigos, agora. Alguma pergunta em cima disso, o que veio até agora? Pessoal, nós temos menos de 2 minutos. Opa. Temos menos de 2 minutos. E eu vou fazer o seguinte, para a coisa não ficar desorganizada, eu vou... tem um chat aqui, chegou uma mensagem aqui no chat. Opa, boa noite, Solano, boa noite. Vou avisar. Então, temos menos de 10 minutos. Essa sessão vai encerrar dentro de alguns minutos e provavelmente dentro de alguns segundos. Eu vou parar agora, vou parar a transmissão. O sistema vai preparar o vídeo e imediatamente eu vou abrir uma nova sala e a gente dá continuidade, ok? Eu acho rapidinho, não é para demorar, não vá se embora não, pelo amor de Deus, tá? Fique aí alguns segundos para poder preparar o vídeo. Eu não vou nem subir o vídeo agora. Ele só faz a renderização e eu imediatamente abro outra sala, beleza? Alguns segundos, volto já. Segura aí. Deixa eu ver aqui.